Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Vamos fazer um boa noite mais gostoso aí? Não, agora você pode. Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou. Gente, eu vim aqui fazer um pedido para vocês. A gente ainda não conseguiu os 1000 seguidores no Instagram para a gente poder voltar a transmitir as nossas palestras ao vivo. Está fazendo falta para algumas pessoas. Então eu queria pedir, quem puder, seguir a gente, Casa Espírita, Irmãos Elcine e Fabiano. Então você que está aí no Facebook, por favor nos ajude, Casa Espírita, Irmãos Elcine e Fabiano. E vocês que já estão no Instagram, batalha um seguidorzinho para nós aí, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, o vizinho, o chefe. Tem 913. Sogra não precisa. Hã? 913. 913. A gente inclui até a sogra, dessa vez pode a sogra também, tá bom? Pra gente chegar no 100 aí vale a sogra, beleza? Por favor, gente, tá bom? Agora, quem vai fazer a preleção? Nossa irmã Mari. Tem uma armadilha. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Tem alguém na casa pela primeira vez? Não? Tudo bem, de qualquer forma, que todos sejam muito bem acolhidos, se sintam amados por Cristo e que possam receber aqui o que vieram buscar. Em nome de Jesus, né? Então, como o Fábio me apresentou, eu sou a Mariana, né? A Mari Soares, e aqui na casa sou conhecida como Mari. A leitura que eu escolhi, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, porém, essa parábola ela foi falada por Jesus e explicada por ele também aos seus discípulos. Está presente na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus 13, do versículo 1 até o 12, o Marcos 4, versículo 1 até o 20 e Lucas 8, versículo 5 até o 15. Escolhi Sede Perfeitos, parábola do semeador. Antes da parábola, vamos fazer um momento de introspecção, só que antes só dar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Sejam muito bem-vindos também. Vamos fazer nosso momento de introspecção, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, sentindo a luz dourada de Cristo em nosso coração, que essa luz nos preencha de infinito amor e misericórdia, que possamos nos sentir tão amados, tão acolhidos, tão presentes neste momento. E que as mensagens possam fortalecer todo o nosso organismo, que as nossas células possam receber esse amor, renovando-se. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. E só antes de iniciar também, um breve relato, né? A parábola do semeador comenta sobre um semeador que saiu a semear. Mas temos que lembrar e nos atentar também que essa parábola, no tempo de Jesus, os semeadores, eles não semeavam a terra, não existia arado. Então, por onde eles passavam, eles jogavam as sementes, esperando que essas sementes crescessem. Então, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente.
pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por palavras, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra. As sementes logo brotaram, porque parecia de profundidade a terra onde caíram. Mas quando o sol se abriu, ele as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte de sementes caíram nos espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, disse Jesus. E no Evangelho relata, que a parábola do semeador exprime perfeitamente essas variáveis existentes na vida, na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa, a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se ocupam do lado brilhante da comunicação dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que recebem muitos bons os conselhos e admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Existem, Então, assim, se observa que muitas vezes a gente só busca o externo e esquece do interno. Por que eu só olho o defeito do meu irmão? Por que eu não olho o meu? Muitas vezes a gente fica tão focado em só conquistar, mas esquece que também precisamos nos doar. A gente também precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. Nós precisamos também agradecer mais. A gente anda, quando a gente acorda, o que a gente faz? Antes de qualquer coisa, a gente respira, a gente abre os olhos, a gente enxerga com o coração, ouve com o ouvido ou sente com a mensagem, com a leitura, com a visão. Quem não vê, sente com as emoções, tem o tato, tem a gustação, tem o olfato. Mas por que a gente só reclama? Precisamos pensar um pouquinho mais sobre isso, E essa parábola, ela me chamou muita atenção, porque ela está falando que assim como uma semente precisa de todo um cuidado para florescer, para crescer, a palavra de Deus também precisa ser semeada no nosso coração.
mas também precisamos colocar em prática para que possamos desenvolver, né, também. Desenvolver o nosso potencial espiritual. Por quê? Para eu evoluir, para eu crescer, eu preciso me melhorar. A gente sempre fala se melhorar através da reforma íntima. O que é isso? É eu olhar para dentro de mim mesmo. Eu não vou olhar para o meu esposo, para o meu filho, para o meu irmão, para a minha mãe querer mudar eles. Eu preciso primeiro me entender como eu funciono. Será que uma coisa ruim que eu falei para alguém, eu posso perdoar isso? Eu posso perdoar isso que eu falei se eu tivesse escutado? Como eu posso ser mais gentil com aquela pessoa? E tudo isso está interligado na prática do bem. E a importância da escolha também. Porque eu posso escolher ouvir a palavra e não fazer nada. Eu posso escolher sentar todos os dias em todas as palestras, tomar passe, ouvir e também não fazer nada. Mas o que eu estou fazendo com isso? Deus me deu uma oportunidade de estar aqui, de colher bons frutos, de me melhorar. Mas quais ações eu tomo para me melhorar? Qual passo que eu estou dando? Também ensina, né, que a mensagem de Deus, a palavra na Bíblia, no Evangelho, segundo o Espiritismo, está para todas. Ali, clara, explicada. Só que você tem a escolha, né? Como eu mencionei, a gente pode ouvir e não fazer nada, podemos estudar e não fazer nada. E continuar ali sentadinha, chega lá do outro lado e fala, e aí Deus, tudo bem? Então, eu só passei pela encarnação, qual que é a próxima? Aí fala, você vai ficar mais uns aninhos aqui estudando, depois a gente vê a sua próxima, né? Então, que ser humano queremos ser? Que espíritas queremos ser? Ou, sem falar de religião, que evangélicos, né, digamos assim, que evangélico é o que lê o Evangelho. Quem nós queremos ser nessa vida? Queremos ser o semeador que deixou nos espinhos e a semente que estava ali só estava eufórica, ouvi, poxa, que legal aquela palavra, mas morreu dentro de mim aquela emoção e eu não compartilhei com ninguém. Ou eu quero ser aquela semente, aquele semeador que conseguiu aquela terra boa, que conseguiu compartilhar a palavra com todos, né? Que conseguiu se modificar, que conseguiu uma gotinha de água limpa naquele barro sujo, né? Para poder levar a palavra a mais pessoas, para poder fazer mais bem a você mesmo no seu intelecto, no seu emocional, no seu físico. Deus, todos os dias, nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Vamos aproveitá-la. Que, a exemplo de Jesus, possamos ter um coração semelhante à terra boa, semelhante ao de Cristo, que nos ensinou com tanto amor, falando da maneira que poderíamos entender naquele momento por palavras. E tendo a oportunidade, vocês leiam também o Evangelho na Bíblia ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Caso não tenham o Evangelho, aqui nós podemos emprestar. O Sr. Nelson, todas as quintas-feiras, faz um trabalho lindo
que esse é só amor. Ele lê o Evangelho com a gente e ele explica com tanto amor que você sai daqui renovado. A gente até chamava de Evangelho terapia, porque tem alguns momentos que a palavra toca tanto no nosso coração que a gente, nossa, fica cheio de graça, assim, cheio de amor de Cristo, cheio de emoção. E consegue ir entendendo que tudo acontece no momento que precisa acontecer. Não adianta você querer antecipar ou querer mudar os outros. Comece em você, de gotinha em gotinha, que você chega no caminho. Gratidão a todos e Deus abençoe. Uma boa palestra. Vocês ficarão agora com o Edson. Muito bem. Deixa eu só me ajeitar aqui. Muito bem, boa noite! Boa noite! Nossa, hoje está caprichado, hein? Para vocês que nos assistem, é um prazer estar entrando na sua casa. Eu sei que você vai assistir essa palestra depois, mas que depois também a luz invada seu coração e a sua mente. Muito obrigado. Muito bem, gente. Vocês estão bem? Sim. Nós hoje vamos falar da prece, né? Eu acredito que vai ser um tema bastante interessante. E para a gente dar uma aquecida nisso, eu quero perguntar para vocês se vocês têm o hábito de fazer prece, se vocês usam essa poderosa ferramenta a todo momento, na hora que vocês acordam, na hora que vocês estão no trânsito, na hora que acontece um desencarne, na hora que nasce uma criança, na hora que há um casamento, dois encarnados casam, se vocês têm o hábito de fazê-lo, porque a prece, ela é muito importante, é um meio de comunicação eficaz, eficiente. Alguém está te escutando, e é sobre isso que nós iremos falar, sobre a prece e as maneiras de fazer a prece. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos utilizando 2 capítulos, o 27 e o 28. O 27 vai falar sobre pedir e obtereis, é uma afirmação, e no 28 é uma coletânea de preces. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma lida, né? De dar uma estudada na coletânea de preces. Ali tem umas orientações incríveis, umas instruções do plano espiritual que fazem bastante sentido. Então a gente começa falando, olha só que imagem bonita, né? Se Jesus a todo momento estava fazendo prece, vocês se lembram disso? Sim. Né? Principalmente nos filmes que retratam, né? Sempre Jesus está se recolhendo e fazendo prece. Se Jesus fazia prece a todo instante que ele sentia essa necessidade, o que vocês acham de nós? Né? Acho que a gente precisa também, não é? Naquela série a todo instante Jesus ele sai para fazer a prece, né? Então acho que é bom a gente prestar mais atenção nisso. Então a gente começa lá no capítulo 27, que é a qualidade da prece. A qualidade da prece não interessa, para você ter a qualidade da prece, você fazer palavras repetidas, você repetir mecanicamente as palavras. Não é assim que funciona. Eu percebo isso quando a gente faz o Pai Nosso, né, que a gente vai falar dele. Sai muito mecanicamente. A gente tem que pensar em cada palavra que a gente está pronunciando, se conectar nas palavras, saber o significado de que por que Jesus traz uma prece como o Pai Nosso como um norte, para que a gente possa raciocinar a respeito desta comunicação. Então muitas vezes a gente percebe isso. Se a gente for fazer o Pai Nosso, a maioria de nós vai fazer mecanicamente, né? A gente tem que prestar atenção o que significam essas palavras
para que tenham um sentido verdadeiro, porque para cada pessoa existe uma procura dentro da prece. Alguém está procurando alguma coisa com a prece que está sendo feita. Então a gente tem que entender como que funciona isso. Por isso que a doutrina espírita, ela vem com a fé raciocinada. A gente tem que raciocinar as informações, raciocinar como fazer as coisas, raciocinar como entrar em comunhão ou como fazer uma prece, como que funciona isso. Então a qualidade da prece, ela não pode ter palavras que você não conheça, não pode ser sem sentido para você, não pode ser numa língua que você não faça a menor ideia do que significa aquilo. Eu ouço também nos dias de hoje as pessoas falarem assim: vamos pedir para o universo. A gente está trocando um pouco o sentido das coisas, né? Universo, Deus é o universo, né? É até a segunda ou a terceira pergunta lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, né? O plano espiritual, o Espírito da Verdade responde, né? O que é Deus. Aí Kardec, para ter certeza que Deus não era o universo, pergunta se Deus era o universo. Então a gente começar também a analisar, quando as pessoas falam as palavras, o que quer dizer isso? Por que a pessoa falou aquilo? O que é esse universo? Ah, vou jogar para o universo. Como que funciona isso? Vamos analisar. Eu estou correndo um pouco porque tem muita coisa para falar. A eficiência da prece. A eficiência da prece é justamente você colocar ali, não importa muito o que você vai falar, da maneira que você vai falar. Importa é quanto de energia e acreditar naquilo que você está falando que vai fazer sentido. É a transmissão do pensamento. Né? Tem um livro muito bom que chama Pensamento e Vida, né? Que lá vai falar como tudo que você pensa, você transforma de alguma maneira, porque pensamento é energia. Ação da prece é a transmissão do pensamento. Quando você faz uma prece, você nunca está sozinho, né? Você nunca está sozinho. Mas é importante, acabei deixando de falar isso, eu vou falar agora, que você se recolha para fazer uma prece, né? Eles usam o exemplo, né, que você entre no seu quarto, né, que você esteja concentrado naquilo que você vai fazer, que você esteja com o sentido totalmente voltado para a prece que você vai fazer ali. Então é importante que você tenha foco nisso. Nada mais pode tirar você daquilo que você pretende fazer, que é a prece. Você vai fazer uma transmissão de pensamento. Então quando você pensa, quando você pede algo, quando você agradece algo, quando você quer intervir, né? Quando você quer fazer uma intercessão por alguém, você tem que estar totalmente focado em fazer isso. Edson, o que é essa intercessão? A gente pode até adiantar. Às vezes você tem uma pessoa que está doente, então você vai fazer uma prece pedindo para que Deus possa envolver aquela pessoa, que ela passe da melhor maneira possível para aquela prova que ela está tendo, que ela possa se recuperar, se esse for o objetivo. A gente tem que começar a analisar do ponto de vista, a gente analisa muito as coisas do ponto de vista humano, né? A gente muitas vezes limita o que a gente poderia conhecer porque a gente usa aquilo que a gente tem de conhecimento humano. Mas a gente, como sendo espíritas, eu espero que acho que a maioria aqui já está se identificando com a doutrina espírita, a gente entenda que existem vários processos, né? Que a gente renasce, né? Que a gente desencarna, que a gente vai ter que encarnar novamente, mas que tudo isso faz parte de um projeto que é a sua evolução. Preces que se entendam, né? Então, a prece, ela tem que ser entendida, ela tem que ser primeiramente entendida por você, como fazer a prece, que ela tenha um sentido, que ela tenha um objetivo e que ela seja verdadeiramente sua prece, para aquilo que você está sentindo. Isso é importante. Aí a gente começa aqui a entrar em alguns exemplos que a gente pode fazer
né? Às vezes a gente tem um pouco de resistência, né? Talvez por falta ainda de um aprofundamento dentro da doutrina espírita, talvez ainda por falta de uma oportunidade de estudar. Eu vi que aqui na casa, no início, se convidou para fazer curso. Então, toda vez que existe um convite dentro do Centro Espírita Ilcinho Fabiano, se você não estiver fazendo um curso, faça, que é uma oportunidade de você ter um aprofundamento. As palestras que são preferidas aqui, elas dão apenas um resumo, se assim eu posso dizer. Às vezes é até pouca informação, e nos cursos não. Nos cursos é onde vai se explorar aquele assunto, é onde você vai poder fazer perguntas, é onde vão tirar as suas dúvidas, é onde você vai aprender com profundidade. Então a doutrina espírita, toda vez que tiver uma oportunidade de você estudar, estude, pergunte, se aprofunde. Então, nessa parte que a gente vai falar agora da prece pelos mortos, é quando a gente falou aqui no início, quando a pessoa desencarna, né? A gente não tem certeza como que essa pessoa está desencarnando, a gente tem certeza de como ela vai ser recebida do outro lado, a gente tem certeza de como que vai ser essa passagem dessa pessoa, se vai ser tranquilo, a gente não tem certeza disso, né? A gente tem ideias que possam ser verdadeiras, mas a gente não tem certeza absoluta. Então, toda vez que você tiver a oportunidade, que você souber que alguém desencarnou, pegue o nome dessa pessoa, faça uma prece, né? Peça para que o plano espiritual possa cuidar dela, que ela tenha um despertar o mais breve possível, né? Que ela tenha consciência da sua nova existência. Então, isso é muito importante. Pelos espíritos sofredores, a gente vê, principalmente no mundo que nós estamos vivendo agora, principalmente aqui em São Paulo, principalmente aqui no Brasil, quantas vezes a gente percebe que pessoas estão desencarnando de uma forma tão triste, né? De várias maneiras. Então, de repente, a gente vê dentro da doutrina espírita, a gente vê um livro ou outro, né? Uma informação ou outra, que alguém se importou com aquele que havia desencarnado, anotou o nome, fez prece. Quem fazia muito isso era o Divaldo Pereira Franco, né? Ele anotava lá o nome da pessoa que, por exemplo, se suicidou e colocava no caderninho dele. Tem gente que cria, né, algumas condições que não são verdadeiras dentro da doutrina espírita, né? Fala assim, não pode fazer isso que você vai atrair, que você vai fazer. Não existe isso quando você faz, e nem foi dito aqui no começo, com amor. Tudo que você faz com a intenção de ajudar, você não vai ser atrapalhado na sua vida se você faz isso de coração. Não tem como. Tudo que você faz com amor só vai trazer para você benefício e provavelmente uma ajuda, né? Então, toda vez que você sabe que a pessoa pode estar numa situação difícil, faça uma prece, principalmente quando ela já desencarnou. Se vocês não sabem, o índice de suicídio só vem aumentando. É que eles não divulgam, né? Mas a gente sabe que vem aumentando. Então, tudo isso aqui que a gente está falando, já vou até adiantar um pouco, é uma oportunidade, através da prece, de você praticar a caridade. Às vezes você não pode ou ainda não quer praticar um outro tipo de caridade, que seja ajudar dentro de um centro espírita, que seja se comprometer, mas esse tipo de caridade todos nós podemos fazer, né? Todos nós podemos orar por alguém, fazer uma prece por alguém. Aí, as instruções dos espíritos, a maneira de orar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Nas instruções dos espíritos, eles dizem que quando você for orar, você tenha a certeza absoluta que ainda que você possa estar sozinho, né? Porque Jesus não disse lá onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre eles. Mas a pessoa também sozinha, quando ela quer fazer uma oração, e é o que a gente deve fazer, eu perguntei para vocês se vocês têm o hábito de agradecer, né? Quando você acorda, né? Que é uma oportunidade que você tem de estar encarnado, né? Todos vocês que estão aqui, mexendo as mãozinhas, mexendo os pés, é porque estão encarnados, não é isso? Se vocês verem mais gente aqui, vocês acham que não estão encarnados, não se assuste que a sua mediunidade começando a aflorar, e é normal. Mas nós que estamos encarnados, nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos encarnados.
agradecer a oportunidade de você poder levantar da sua cama com saúde, agradecer a oportunidade de você ter o alimento físico, né, que é o seu alimento do café da manhã, que é o seu almoço, de você agradecer a oportunidade de você poder estar caminhando, de você poder raciocinar, de você poder trabalhar. Muitas das vezes nós fazemos exatamente o contrário, a gente agradece, né? Vocês todos falaram que faz a prece de manhã, mas na hora que começa a se deslocar para o trabalho, já fala, por que eu tenho essa porcaria de trabalho? Né? Por que ele pega essa desgrama desse trânsito? Por que ele pega esse ônibus lotado? Eu estou mentindo? Né? Então é um pouco contraditório você fazer um agradecimento e ter uma postura mental diferente daquilo que você proferiu ali em 5 minutos, em 10 minutos. Onde eu quero chegar com isso? Que o ato de você fazer a prece se torna do automático, que muitas vezes a gente pode estar fazendo, para se tornar natural. O hábito de fazer a prece nos dá um condicionamento vibratório mental, se assim eu posso dizer. Você vibra através do seu pensamento numa frequência que te traz benefícios, que você começa a ver esse mundo material com olhos espirituais, que é por isso que nós estamos aqui, principalmente nós que somos espíritas. A prece nos traz felicidade. E a minha pergunta para vocês é: quem fez prece aqui, que diz que faz prece, já sentiu essa felicidade? Sim. Nossa, o sim ali, o resto aqui nem quis falar. Então vocês estão vendo que ele está tendo oportunidades, né, através da prece, né? Gente, agradecer de verdade. Obrigado, Senhor, por ter acordado nesse dia tão lindo. Às vezes o céu está nublado, está chovendo, está frio, mas é lindo você ter essa oportunidade. A gente tem que enxergar as coisas de outro ponto de vista, né? Você saber que através da prece você pode ajudar alguém, isso tem que trazer felicidade para a gente. Você saber que através da prece você pode se ajudar e crescer com isso, isso tem que trazer para a gente motivos de a gente estar feliz, não é? Aí a gente vai para o capítulo posterior, que é o 28, lá onde tem a coletânea de preces espíritas. Alguém já leu o quê? Sim. Tá, o restante, pelo que eu vi, ainda não, mas vão ter oportunidade. Tá aqui, ó, gente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que por sinal é o último, né? É o último capítulo. Aí aqui, o plano espiritual ele começa dizendo o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Só que aí a gente não vai conseguir explicar tudo que é sobre o pensamento, mas nós vamos dar uma ideia de que quando você pensa, você está pensando agora, você está criando. O que você cria? Você cria imagens, você cria através do seu pensamento sentimentos, você cria, né? Ou fica preso em situações que você está pensando no passado, né? As pessoas ficam pensando no passado que podia ter feito isso, que podia ter feito aquilo, que não devia ter feito aquilo que fez ontem. Não é mais ou menos isso? Às vezes as pessoas utilizam o pensamento e ficam pensando lá na frente no futuro, já está pensando no final do ano, para onde vai, mas não está vivendo o presente. Não é isso? Então, o pensar significa que você tem que viver o presente. Mas para você viver esse presente e para que você use o seu pensamento de forma que te traga benefício, você tem que criar pensamentos positivos. Então você tem que sair do hábito, se você o tem, de pensar de forma negativa, de achar que as coisas não funcionam, de sempre estar reclamando de tudo. Você tem que sair desse pensamento e começar a pensar de forma positiva. Que muitas vezes, e isso é o que acontece, aqueles irmãos que nós chamamos de obsessores, eles nada mais fazem do que aproveitar, não porque eles querem fazer o mal, mas eles aproveitam aquilo que nós somos, eles aproveitam aquilo que você pensa, da maneira como você pensa, da maneira como você age. É assim que eles fazem, não fazem diferente disso.
Então, as nossas dores, muitas vezes, os nossos problemas são causados porque nós ainda não aprendemos a pensar de uma forma que faça uma construção espiritual em nós mesmos. Né? A gente vive preocupado com tanta coisa, é tanta correria, e a gente deixa isso de lado. A gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que se vigiar. Por isso que no começo, lá quando ela falou do semeador, né, de semear, né, a semente ela só vai florescer se você enxergar que a sua terra precisa ser adubada. E para isso acontecer, a gente entra sempre naquela mesma questão, que é você se conhecer. Que tipo de pensamento que eu tenho? Como que minha prece pode ser ouvida? Como que eu posso ajudar alguém através da prece? Como eu posso me ajudar? Como eu posso entender o porquê que eu estou nesse mundo? O porquê que eu estou nessa família? Então são questões que a gente tem que começar a pensar, estando vivendo materialmente, pensar o significado disso, para a gente tirar lições que façam com que a gente cresça espiritualmente. Então, pensamento é tudo. O seu pensamento é tudo. O que você pensa é quem você é. Às vezes aqui o Edson ele pode estar fazendo essa palestra, né? Falando aqui com vocês, mas se o meu pensamento não for adequado, né? Eu vou ter desequilíbrios na minha vida. Então, a gente muitas vezes a gente quer aparentar para os outros algo que a gente ainda não é, e a gente tem que ser. Né? Aí nós vamos entrar na oração dominical, a gente vai falar um pouquinho dela. Eu vou até que horas mesmo, gente? Eu sempre esqueço. 40. Então acho que vai dar tempo. Então vamos, no capítulo 28, a primeira prece que o plano espiritual traz é a oração dominical, é o Pai Nosso. Porque foi a prece que Jesus proferiu, foi a prece que Jesus ensinou e foi a prece que ficou. Mas a gente fala muito mecanicamente essa prece, a gente tem que entender o porquê dessa prece. Então o plano espiritual ele traz, só que o texto é gigante, eu não vou ler tudo isso, mas eu vou só dar uma pincelada para a gente ter uma noção do que a gente está falando quando a gente faz a oração dominical. Então ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente pode olhar assim: nossa, eu entendi tudo aqui, Pai nosso que estás nos céus, né? Porque o nosso entendimento é que existe céu e existe inferno, mas não é esse o sentido aqui. Não é que existe céu e existe inferno e dá essa impressão, está no céu. Né? Vamos entender isso. Aí ele começa dizendo assim: isso é a orientação do Espírito da Verdade. Então o que eles falam? Acreditamos em vós, Senhor, né? Pois tudo revela nome e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. Por mais que a gente possa tentar medir Deus pelo conhecimento humano, nós ainda somos crianças espirituais nesse entendimento. Vai chegar um momento que a gente vai amadurecendo, e é o que relata dentro da doutrina espírita. Nós vamos para mundos mais evoluídos, onde a gente vai ter uma outra capacidade de entender o que é Deus, né? Da sua grandeza. A gente entende muita coisa, mas muita coisa ainda nós estamos como crianças espirituais, né? Então quando você começa o Pai Nosso, a gente entende que Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode até compreender hoje. Então é uma sabedoria infinita, uma prudência, uma previdência, soberanamente grande e sábio, né? O nome de um ser da criação. Então a gente, quando pensa no Pai Nosso, a gente teria que criar que tipo de imagem mental? A gente não falou de pensamento? Que imagem, quando você começa falando Nosso Pai, você deveria criar mentalmente? Isso para vocês refletirem. O que eu crio? O que eu penso nesse momento? Eu penso na grandeza da terra, eu penso desde do que é ínfimo até aquilo que é máximo, o universo.
Eu penso num Deus que está me enxergando a todo momento e que eu tenho certeza e convicção disso. Venha a nós o vosso reino. Aí, aqui, a gente vai perceber as leis das quais nós estamos inseridos. Né? Para a gente poder entender essa grandeza do reino, a gente tem que entender que nós estamos inseridos em leis. E que essas leis, não estou falando das leis da terra não, as leis dos homens. Eu estou falando das leis que nos regem, ação e reação. Né? Tudo que você faz cria uma reação. O que você pensa, você cria. O que você fala tem consequências. O ato que você faz tem consequências. Então, como que eu penso nesse reino? Né? Venha a vós o vosso reino. Então, eu tenho que me adequar àquelas leis que nos regem. Então, eu tenho que combater o quê? Eu tenho que combater o meu ego. Eu tenho que combater o meu orgulho. Né? Eu tenho que ser mais caridoso. Eu tenho que pensar, não como se eu só vivesse essa vida, mas que eu vou viver outras vidas. Como que eu alcanço esse reino? Então o Senhor deste aos homens leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se as seguissem. Aí se nós estamos reencarnados neste momento, né? Se todos nós aqui nesse salão estamos reencarnados nesse momento, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, não é? Aí vem aquelas pitadinhas que a gente ouve em alguns lugares dentro da doutrina espírita, que a gente já está indo, né, para o mundo de regeneração. Como que a gente já está indo? A gente ainda não está indo. A gente vai chegar, mas ainda não estamos lá. Basta observar como que está a humanidade. Hoje, se a gente deixar, nós nos tornaremos frios, né? Porque a gente está acostumado com tanta coisa que a gente acha comum, não é isso? A gente vê assassinato, a gente acha normal, a gente vê uma batida de carro, a gente acha normal, a gente vê coisas ruins acontecendo, a gente acha normal. Não é normal. A gente tinha que combater isso com a prece, né? Vibrar para que as pessoas tenham um comportamento mental melhor. Aí aqui ele continua: todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis. E isso foi escrito, isso foi ditado pelo Espírito da Verdade no final do século XVIII. Nós estamos no século XXI. Não parece que é hoje que está sendo ditado isso? Ou eu estou exagerando? Se eu estiver exagerando, vocês podem falar, tá? Aí aqui eles falam ao homem, né? Porque eles fazem uma comparação, né? Destes ao animal instinto. Os animais têm instinto, mas ao homem, além do instinto, né? a gente tem a inteligência e a razão. Às vezes a gente usa mais a inteligência do que a razão. Mas se a gente usar a razão nos leva à verdade, e a verdade ela é absoluta. Destes também a liberdade de respeitar ou violar aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente, ou seja, de escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher, você faz essas escolhas a todo momento quando você está criando alguma coisa através do seu pensamento. Agora, nesse momento, você está criando algo, não é? Então aqui, venha a nós o vosso reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a maioria das vezes a gente quer que faça a nossa, né? A nossa vontade. Porque quando a gente fala de você ser submisso, é no sentido espiritual da palavra, não é no sentido negativo. Ser submisso dentro, reconhecendo a nossa pequenez como seres que somos em aprendizado. A gente ainda está aprendendo muita coisa. A gente ainda está aprendendo a perdoar. A gente está ainda aprendendo a gostar, a gente está aprendendo a amar, né? Mas a gente tem que entender ou buscar essa reflexão de que a gente tem que enxergar Deus como um Pai que é soberanamente justo, bom e amoroso.
que Ele só vai dar a nós aquilo que a gente pode lhe dar. Então, fazer a vontade de Deus é ter o entendimento de que se acontecer algo que eu mereça que tenha, é porque eu vou poder lidar com aquilo, mas se não acontecer, é porque não é o momento ainda. Lá no capítulo 27 vai falar que se você pede, você vai obter. Mas quando eles fazem essa afirmação, ele está dizendo que a pessoa que consegue fazer isso é porque ela está reconhecendo em si e praticando em si e atuando em si as leis que nos regem espiritualmente. Então a gente tem um caminho aí a percorrer. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. Quando fala eleito, não é porque ele é bonitinho, não. Eu gostei dele, ele é tão lindo. Nossa, tão trabalhador aqui no Wilson Fabiano. Não é assim que funciona, não. Ralou, aprendeu, teve que perdoar, teve que renunciar, e aí evoluiu. Aí sim, nesse sentido é eleito. Porque ele fez por ele. Não ganhou nenhum crachazinho, não. Dá-nos o pão de cada dia. A gente pedir para dar o pão, é o pão. O que é o pão? O pão é o trabalho. Dá o trabalho, a gente precisa trabalhar, gente. A gente percebe que tem muita gente que quer o lado mais fácil da coisa, mas a gente tem que trabalhar. Em toda a literatura espírita, ninguém, você já deve ter lido vários livros, quem fica sem fazer nada, nada tem também, né? A gente vê lá vários casos que as pessoas estão trabalhando, né? Eu vou dar um exemplo aqui, mas não significa que em todas as cidades acontece isso. Vou repetir, eu vou dar um exemplo aqui, mas não significa que em todas as cidades espirituais aconteçam. Prestem bem atenção. No nosso lar, quem trabalha tem o bônus horas, né? Então, se você quer ter uma reencarnação melhor, se você quer ajudar alguém, você trabalha, junta bônus horas para você ter o mérito de poder pleitear aquilo que você deseja, né? Então se trabalha muito, a gente aqui encarnado, a gente tem que trabalhar também, né? Trabalhar para poder evoluir, para aprender exatamente isso, essa dinâmica do trabalho. Então quando a gente fala assim, dá-nos o pão hoje, é o que? É o resultado do nosso trabalho, né? É o pão que vai alimentar o seu corpo físico. E dar-nos o pão espiritual, que é a condição da gente poder estudar. A gente tem liberdade hoje para estudar o que você quiser estudar, né? Então vamos estudar a doutrina espírita, vamos nos aprofundar, vamos colher esse pão espiritual, alimentar a nossa alma, praticando o quê? A caridade. Praticando o quê? O autoconhecimento. Praticando o quê? Melhores pensamentos. E aí vai longe, tá? Eu não vou, por isso que eu falei que eu não ia ler, que não vai dar. Não os deixeis entregues à tentação. Vou até beber água aqui, peraí. Mas livrai-nos do mal. Então vamos lá. Somos espíritas. Acreditamos que viemos várias outras oportunidades. Então a gente já sabe, essa que é a verdade, que nós não somos flores que se cheirem, não é? A gente tem um processo aí. Então quando fala para a gente não cair em tentação, não é que alguém vai nos atentar a fazer algo errado, isso até acontece, mas é que se tiver a oportunidade de alguém nos atentar, é porque nós ainda somos falhos naquilo. Olha a diferença e a responsabilidade que a gente tem sobre nós mesmos. Eu não posso alegar, falando aqui dentro da doutrina espírita, porque um espírito pode estar me obsidiando. Às vezes ele tem a razão de ter me obsidiado, vai saber lá o que eu fiz com ele no passado, né? Então ele está me obsidiando por isso, né? Mas para eu falar que ele é culpado, não. Se ele conseguir uma brecha, né, no meu campo mental, nas minhas atitudes, ele vai ter uma oportunidade de expandir aquilo que eu já faço errado.
Então a responsabilidade é minha. Então quando eu falo, não deixeis que eu caia em tentação, é que eu consiga vencer, que eu consiga enxergar primeiro quais são os erros que eu cometo, não cometer mais, trabalhar para não cometer mais. Tanto que na doutrina espírita diz, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser melhor, não é isso? Então, quando você reconhece isso e você se esforça, você pode até cair, mas você está se esforçando, você está diminuindo a margem de que alguém possa usar aquilo que você ainda não é bom contra você mesmo. Né? Por isso que ele fala aqui, dá-nos força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando nos maus pensamentos. Eles podem fazer no máximo isso, te inspirar mau pensamento. Ele não vai te pegar pela mãozinha. O espírito está desencarnado, ele não vai te pegar pela mãozinha. Mas ele vai ficar ali, né? Se você não tiver o hábito da prece, se você não tiver com vontade de mudar o seu padrão de pensamento, aí vai ser uma presa fácil. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Né? Então, essa historinha que tem, né, que a gente vê nos desenhos animados, a figurinha de um diabinho e de um anjinho, isso vocês esquecem, não é assim que funciona. Nós estamos o tempo todo muito bem amparados pelos nossos amigos espirituais. A gente não falou deles, mas todos nós temos os nossos mentores, que são espíritos evoluídos. E a gente tem os espíritos que são simpáticos a nós, que aí pode ser sim um parente que já está um processo maior, que vem nos auxiliar em alguma coisa. Mas nós temos os nossos amigos espirituais, né, que em outras religiões chamam de anjos guardiões, não é assim? A gente tem, mas a gente se lembra disso também? Às vezes não, né? Aí ele diz aqui, pulei uma parte, né? Não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal, né? Do mal que ainda reside em nós mesmos. A gente vai falar um pouquinho mais, tenho só mais alguns minutinhos, mas vamos acelerar aqui. Então, onde que se faz prece? Nas reuniões espíritas, né? Aqui eu sei que vocês fazem, não é? Aí faz a prece pelos médiuns, aí preces para si mesmo, né? Aí a gente faz prece para afastar os maus espíritos, não no sentido de que eles são maus, mas no sentido de que eles sejam orientados, porque a gente não faz mais aquilo que eles acham que a gente faz. A gente não faz mais fofoca, a gente não fala mais mal de ninguém. Aí você fala assim, meu amigo, eu não estou falando mais mal de ninguém. Ele fala, pois é, eu não consigo pegar ele falando mal de ninguém. Meu amigo, eu não faço mais fofoca. Vamos lá com o Wilson Fabiano estudar. Eu vou ter que ir no Wilson Fabiano estudar para corrigir um defeito. O defeito que eu acabei de falar, eu gosto de fazer fofoca. Toda vez eu falo isso, né? Nossa, acho que eu já fui muito fofoqueiro mesmo. Então, corrigir o defeito. Eu sei que eu sou fofoqueiro, eu preciso conter isso. Eu sozinho consigo? Não vou conseguir sozinho. Vou pedir ajuda. Mentor, meu amigo, tenha de piedade de mim, me ajuda a corrigir esse defeito, né? Me dê forças para que eu não faça mais fofoca. Aí você vai trabalhando isso, vai diminuindo. Na hora que você vai fazer, você lembra, fala, aí você morde a língua, volta, né? E vai melhorando. Para resistir a uma tentação, aqui vocês que estão encarnados, vocês nunca têm nenhuma tentação, né? Mas se você tem uma... Porque o que é a tentação? A tentação é uma coisa que você gosta muito, mas que você sabe que está errado. Que não te faz bem. Essa aqui é a verdade. Mas se você quer passar para um novo nível na sua vida, espiritualmente falando, então você faz uma prece. Que eu consiga resistir a essa tentação. Vamos falar de uma coisa assim, um vício. Aí eu adoro fumar, que eu consiga resistir à tentação de fumar, me ajuda. Aí alguém vai te trazer alguma indicação de algum médico que você tem que passar, algum tratamento. Não é mais ou menos isso que acontece? Então, para resistir a uma tentação.
Aí quando você consegue vencer a tentação, você faz uma prece para agradecer. Obrigado porque eu não tomei aquele copo de cerveja. Ai, muito obrigado porque eu não traí a minha esposa. Muito obrigado porque eu não deixei me seduzir e fiz aquilo que era ilícito. Muito obrigado, meu amigo, meu mentor espiritual. Você agradece. Para pedir um conselho. Às vezes você está em dúvida o que você vai fazer. Se você vai mudar de trabalho, se você vai mudar de profissão, se você vai mudar de qualquer coisa, você não tem certeza ainda, né? Às vezes você pediu um conselho para alguém que você não sentiu muita firmeza. Peça para Deus, faça uma prece. É um amigo espiritual, Deus, que faço aqui, para que lado que eu vou? Ele não vai dizer para você que lado que vai, mas vai te intuir. Você vai saber o que deve fazer quando você está conectado com isso que você acredita, que é através da prece. Nas aflições da vida, todos nós temos aflições, faça prece. E quando você conseguir vencer a aflição, faça uma prece agradecendo por ter vencido. Atos de submissão, de resignação. Às vezes a gente tem que ser submisso a uma situação e a gente tem que ser resignado, porque não tem jeito, vai ter que passar por aquilo, não tem outro caminho. A prova você vai ter que passar, a expiação você vai ter que passar, seja resignado. Para falar resignação, se eu não tiver enganado, o nome lá do apóstolo era Filipe, que tinha problema na perna, era isso? Tiaguinho, que Jesus falou para ele: se mantenha firme nisso, porque você vai ajudar muito mais pessoas, e quando você passar dessa, estou falando a nossa linguagem, quando você desencarnar, você vai ter muito mais mérito, porque você foi resignado. A gente às vezes não quer passar, né? E aí é um problema. Diante de um perigo iminente, né? Você sabe que está correndo um risco, faça uma prece. Tudo isso que eu estou falando é muito rápido, gente. Então quando você tem o hábito de fazer a prece, tudo é muito rápido quando você está fazendo a prece. Quando está acontecendo alguma coisa na sua frente, faça uma prece. Meu Deus, protegei-me, proteger as pessoas que estão envolvidas nisso que pode acontecer agora. E de repente você chega e faz depois uma prece para agradecer do perigo que você escapou. Na hora de dormir, hoje. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje, na hora de dormir, vocês façam uma prece. Peça pelo amor de Deus para vocês irem para algum lugar trabalhar, para algum lugar estudar. Deixe de ir para aquele lugar que você gosta, que você sabe que é bom, mas que não é certo, né? Peça, mentor, me leve, nem que seja amarrado, vai contra o meu livre-arbítrio, mas me leva para fazer alguma coisa que preste nessa noite de hoje, a partir de hoje. Depois acorda, nossa, estou tão cansado, parecia que eu estava numa guerra. A outra acorda, parece que ficou na discoteca espiritual a noite toda. Na previsão da morte próxima, prece pelos encarnados, por alguém que esteja em aflição. Olha quanta oportunidade a gente tem de fazer a caridade sem sair de casa. Ação de graças por um benefício concedido aos outros. Quando você coloca alguém no seu caderninho, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você faz prece e a pessoa depois fica bem, isso traz uma alegria para você. E a pessoa nem precisa saber que você fez a prece por ela. Por inimigos. Aqui vocês são evoluídos, não tem inimigos, né? Mas a gente chama até de desafetos, né? A gente sabe que está no mundo de provas e expiações. Então a gente tem que mostrar para aquele que é nosso desafeto que a gente melhorou. Se a gente melhorou, a gente ajuda ele diretamente também a melhorar. Vai falar, nossa, ele não faz mais aquilo. O que aconteceu? E aí, quando ele faz essa pergunta, é uma oportunidade para o plano espiritual agir e ajudar este irmão. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Agora eu vou falar muito sério. Se você que está aqui me ouvindo tem algum inimigo no seu coração, então trate de tirá-lo do seu coração. E quando aquele que você considera para você, o seu desafeto, conquistar algo que seja bom, agradeça, falando, Deus, ilumina sempre a vida deste irmão. Eu ainda não consigo amá-lo, mas que ele seja iluminado na jornada dele. É uma maneira de a gente começar
a tirar o peso dos nossos ombros e a nos melhorarmos. Pelos inimigos do Espiritismo. O Espiritismo tem muito inimigo. Tem muita gente falando coisas que não tem nada a ver com doutrina espírita. Tem muita gente que vai fazer com que você desista de vir fazer o tratamento no Ilcinho Fabiano. Tem muita gente que vai falar que negócio é esse, né? E tem muita gente que fala mal mesmo. Então nós vamos fazer igual Allan Kardec, vamos orar por eles. Prece por uma criança que acaba de nascer. Vocês fazem isso, gente? Nasce uma criança, vocês fazem uma prece? Tipo assim, parabéns por você ter reencarnado, que você venha melhorar esse mundo, que você seja um novo presidente, que você seja um novo, qualquer coisa, um novo líder religioso, que traga luz a esse mundo, que seja um cientista, que seja um professor, que seja o melhor possível naquilo que você veio fazer. Coragem, você reencarnou. Para os pais. Porque a gente vê aquelas piadinhas, né? O bebezinho nasceu pobre. Para os pais, né? Ter essa jornada nova. Para uma pessoa que está agonizante, e acabou meu horário. Prece pelos encarnados e por aí, velho. Então vamos acelerar aqui. Por um suicida. Olha quanta oportunidade. Aí para a gente encerrar, eu vou ler, mas depois eu vou fazer a prece. Essa prece é uma psicografia do Chico Xavier para o Espírito Emmanuel. Olha o Pai Nosso dele, como que é interessante. Nosso Pai que estás em toda parte. Tudo que você possa estar imaginando agora. Santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas, de toda a criação, de tudo que existe. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra, enquanto encarnados, quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Então, a lição de casa hoje é vocês lerem o capítulo 27 e 28 do Evangelho. Lá vai ter a explicação, a instrução para que serve aquela prece, como que ela funciona, o quanto que ela vai ser útil na sua vida. E quando você abrir o Evangelho, você vai perceber que você não está sozinho. Vai ter alguém do seu lado te dando maior força para você ter esse entendimento e se tornar um ser encarnado, mais espiritualizado e melhor. E vamos à prece final. Eu que faço, né? Pode fazer. Então, vocês vão criar aí no seu campo mental, a imagem mental, do que vocês acharem que é mais bonito. O Mestre Jesus Cristo, aquilo que vocês acharem que é mais bonito. E nós vamos dizendo assim: Senhor Jesus, aonde estiver os meus olhos, que sejam os vossos olhos a nos mostrar o que é o melhor. Que onde estiver a nossa audição, Senhor, que seja o Senhor a nos mostrar o que de melhor possamos ouvir das outras pessoas. Que onde estiver as nossas mãos, Senhor, que sejam as vossas mãos a nos ensinar a trabalhar com caridade. Aonde estiver o nosso coração, Senhor, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.